Oi gente, bom dia! Hoje é o 18º dia de propósitos e o tema de hoje é Jesus confronta um jovem rico. A passagem de hoje está em Marcos capítulo 10. O moço rico. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou o rosto, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Bem, gente, eu tenho duas coisas para falar sobre a passagem de hoje. A primeira delas, a gente vê aqui que o problema desse jovem é que ele era muito rico, né? E se entristeceu porque não queria abrir mão dessa riqueza dele. E aí, o que eu tiro para nossas vidas? Apesar de eu não ser rico, você que está aí me ouvindo não ser rico, mas o que seria esse jovem rico nas nossas vidas? Deve ter alguma coisa na sua vida e na minha vida que é como se fosse uma riqueza, algo que a gente valoriza muito e que a gente não abriria mão. No caso aqui, esse jovem fala que desde criança, né, ele segue todos os mandamentos, mas faltava uma coisa. E às vezes a gente tem um costume, um pecado de estimação, algo que a gente gosta e não quer abrir mão, né? E aí, para esse jovem foi a riqueza. E pra gente, o que será que é, né? E a segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre os últimos versículos. Que Jesus fala, né, que deixar pai, mãe e terras, em nome de Deus e do Evangelho, receberá ainda mais nessa vida. E aí ele fala que receberá 100 vezes mais terras, 100 vezes mais filhos, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, filhos, terras, mas receberá também perseguições, e no futuro receberá a vida eterna. E aí a gente pode pensar, mas a pessoa abriu mão de tanta coisa, tá fazendo bem, tá servindo a Deus, servindo a outras pessoas, ainda assim sofre perseguições, né, tem problemas. E, na verdade a vida é isso, né? Todos nós vamos ter tribulações a passar, mas é sabendo que a gente vai ser recompensado, se não aqui, na vida eterna. E para finalizar, ele fala que para ganhar o reino dos céus não é por mérito nosso. Ele diz que é pela graça de Deus, é que ele fala. Os discípulos perguntam, quem é que pode se salvar? E Jesus fala, para os seres humanos isso não é possível. Como eu disse, cada um de nós tem o seu jovem rico, né? Tem aquela coisa que a gente não quer abrir mão. Então, para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. E aí Jesus nos justificou perante Deus na cruz, e através dele nós somos justificados, né? Não é por mérito nosso, mas pela graça de Deus nós temos essa chance de termos a vida eterna.